Hoje, na pregação de hoje, a pregação de hoje foi Atos capítulo 9, vocês sabem o que tem em Atos capítulo 9, que é a conversão de Paulo, né? Saulo se transforma em Paulo, ok? E nessa passagem bíblica, existem algumas palavras-chave, alguns jargões que sempre ficam nisso. Eles ficam pregando em base nesses jargões que são a perseguição, né, do povo de Deus, que eles se auto-intitulam o povo de Deus, então eles usam essa passagem para se blindar, né? A cegueira, né? Sempre tem a parte da cegueira que você não tá vendo, porque por essa palavra você vai ver hoje, porque Deus vai mandar, porque ou então eles dizem que a cegueira, como foi hoje no dia do culto de hoje, que você não tá enxergando a parte boa, as maravilhas e aquela coiseira toda, e a parte onde Jesus fala me persegue ou persegue minha obra, eles chamam isso de essa graça, essa bendita obra, essa bendita graça. Então você pode ver que as pregações são usadas a benefício próprio da congregação cristã no Brasil. Eles não pegam a Bíblia para falar de Cristo, que está a glória de Deus, né, para apontar o evangelho. Não. O que nós podemos tirar deste texto em benefício próprio? Ou seja, dentro deles é esse o pensamento verdadeiro que está vindo ali, né? Como que nós podemos usar esse texto para blindar nossa autoridade, para, né, elevar o nosso ego e para proteger o nosso patrimônio chamado congregação cristã no Brasil. E nesse meio, na pregação de hoje, você vai ouvir este homem dizendo: não pode criticar os ungidos de Deus. Eles se autoproclamam ungidos de Deus. Segundo as escrituras, o último ungido foi Cristo. O ungido para o posto, né? Existe aquele escolhido para uma tarefa específica de liderança, tá? E Deus, e aquele homem era ungido, e o último ungido foi Cristo, porque ele está vivo. Só vai ungir outro se Jesus morrer, de verdade. Se Jesus sumir, deixar de existir, pode ser que Deus unja um outro para substituí-lo, tá? Enquanto isso, meu querido, vocês podem até dizer que vocês têm dom, vocês têm ministério, mas já passou do limite falar que vocês são ungidos. Isso aí é a forma de se autoblindar, dizendo que são escolhidos por Deus. Portanto, você não pode criticá-los, seja lá qual for a barbaridade que ele vá pregar, que ele for falar. Ele pode falar a barbaridade que quiser, na cabeça deles aqui, ó, você jamais pode criticá-los, tá? E aí, nessa pregação, ele também vai falar para vocês que nós temos que enxergar as coisas boas dessa obra. Sabe aquele negócio do, né, só olha para Cristo, não olha, é quase a mesma coisa, ok? Então, como esses homens estão fazendo tanta besteira, tanta burrada, agora estão vindo na tribuna pedir, por favor, quase que pelo amor de Deus, olha só as coisas boas. E eu queria fazer uma pergunta que eu vou fazer depois na análise aqui, que eu separei tudo, ok? Que coisa boa que tem na CCB? Fala sério pra mim. Que coisa boa. Não tem evangelho, acabou. Não tem mais nada bom aí dentro. É a mesma coisa que você está dentro de um restaurante chique, um restaurante, sabe? Pensa num restaurante chiquérrimo mesmo, com tudo que é do bom e do melhor. O garçom fala em 300 línguas, né? Com aquele guardanapão bonito, branco, brilhoso, sedoso no braço, e aquele, sabe? Ele te acomoda. Aí você olha para aquelas porcelana maravilhosa, aqueles bancos. Aí ele traz um prato de bosta para você comer. Aí você olha para ele: rapaz, não tem cabimento um negócio dele. Ele falou: moço, fica em paz, olha as coisas boas. Olha as coisas boas, o que tem demais? O que tem demais? É só um cocô. É só um cocô marrom, e ele não tá muito firme, ele já tá até baixando assim, porque é aquele bem mole, sabe? É só você olhar as coisas boas que estão em volta. Veja esse lustre. Olha,
Veja esse garçom. Irmão, é a mesma coisa. Ou seja, o principal não vale nada. Então não tem mais o que olhar. Se o principal não vale nada, se o principal é esterco, se o principal, sabe, se você comer, você vai ter uma desinteria ou você pode até morrer. Fala pra mim, como que alguém pode falar, olha as coisas boas? É a mesma coisa que você entra no ônibus, você pegou o ônibus errado, tá indo pra direção oposta, errado, aí vem alguém e você entra em desespero, porque você quer sair pra pegar, aí alguém fala, fica em paz, é só olha a paisagem. Olha a paisagem, camarada, eu tô indo pro lugar errado. Sabe, gente, é uns argumentos fora de noção. É a mesma coisa que falasse pra Cristo assim, Cristo, fique em paz, Cristo. Você fica repreendendo os fariseus, olha as coisas boas. Olha as coisas boas, né? Como eu vi hoje um texto do nosso irmão aqui que eu achei bonito, do nosso irmão William de Jesus. Quando Jesus entra no templo com um chicote na mão, segundo o evangelho desses homens, quando Jesus entrou e viu, ele não pegou em chicote, ele não saiu derrubando mesa, ele não saiu espalhando dinheiro e as ovelhas, né, para fora. Jesus ficou em paz. Jesus falou assim, vou só orar, viu? Vou ficar em paz. Eu vou naquele cantinho lá e eu vou orar. Eu vou ficar em paz, porque não pode criticar, porque tá errado, fica só em paz. É o evangelho do algodão doce. Eu vou só ficar em paz. Eu vou entregar na mão de Deus. Eu não posso olhar as coisas erradas. Rapaz, eu não sei qual é a Bíblia que vocês andam lendo. Aliás, vocês não lê Bíblia alguma. Tá? É a mesma coisa, mesma bobagem. Ok? E aí aquela mesma ladainha, né? Tá perseguindo a obra de Deus, os pequeninos do Senhor. Amigo, quem critica heresia, falso ensino, falsos profetas, enganadores, hipócrita, de modo algum tá perseguindo o Senhor. Ou você quer dizer que Jesus é hipócrita, falso, mentiroso, enganador, falso profeta? Porque se vocês com estas práticas representam Cristo, meu querido, acabou, não existe evangelho. Não existe, vocês são o oposto. Se Jesus estivesse aqui hoje, ele ia entrar no Brás com o chicote na mão, derrubando tribuna, virando órgão no chão, virando banco, virando tudo. Esses homens tentam tomar uma posição de caros servos de Deus, como se eles fossem os homens pregadores e defensores do evangelho. Não, porque nós temos o evangelho. A gente prega o evangelho. Só que não engana mais ninguém, graças ao bom Deus que nos tirou daí de dentro. A mão misericórdia de Deus estendeu para nós assim, tirou nós de fundo desse buraco, abriu os nossos olhos, destampou os nossos ouvidos e agora vocês não vão nos enganar mais. Simples assim, ok? Então vamos rodar aqui, tá? A gente vai rodar aqui o vídeo para nós assistir. Primeiro eu peço que você, por favor, aperte aí no joinha e dá o santo like desta santa live, que vamos fazer a nossa santa análise crítica, né, do culto da congregação cristã no Brasil. Eu ia fazer um vídeo, mas eu falei, não vou fazer vídeo não, essa aqui vai ter que ser live. Tá aqui, ó, deu 4 páginas aqui que eu faço as minhas anotações para não falar bobagem, né, gente? Tá aqui, ó, tá aqui, 2, mais 2, então, né, não vai ser demorado não, tá? Eu escrevo, mas eu pego só uns apontamentos aqui, porque o resto já tá na cabeça, porque na hora que eu vou escrevendo, já vai entrando e guardando tudo na cabeça, ok? Então vamos lá, a gente vai soltar primeiro aqui, tá? A primeira fala do senhor Gilson Scarcelli. Pra quem não sabe, o senhor Gilson Scarcelli agora é um dos presidenciáveis. Por que fala presidenciáveis? Porque a CCB tem um grupo de presidentes, e no meio deles, é lógico, tem o presidente-chefe Mor, né? Que ao que tudo indica aí, a gente não sabe mais se é o Marsola, né? Se ele ainda é o presidente Mor, mas a gente sabe que é um grupo de presidentes aí, que são 5 ou são 6, agora eu não sei mais, ok? Então vamos ver aqui, ó, o primeiro ponto aqui,
É aquela velha máxima de estão perseguindo os pequeninos do Senhor. Oh, estão perseguindo os pequeninos do Senhor. Essas raposas que ficam ensinando heresia, fazendo profetada, enganando as pessoas. Aí vem essas raposas miserentas ficar falando que são pequeninos do Senhor e que estão sendo perseguidos. Sabe, rapaz? E você tem que... A gente tem que ouvir isso aqui ainda, gente do céu. Isso é maldade. Vamos ouvir, presta atenção. Vamos ouvir o seu Gilson Scarcelli. Culto de hoje, do dia 24 de março de 2024. Vamos ouvir. Ele não sabia quem era que estava falando com ele. Quem é que fala comigo? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Você viu o Jesus dele, como é que é? Eu não sei quem é que tá falando comigo. Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Você viu que o Jesus deles, cara, o Jesus desses falsos profetas é um pobre de um coitado que não sabe, que não consegue nem falar. É um pobre coitado que não consegue nem falar. É essa a ideia que esses camaradas têm. E eu acho que eles pensam que o Jesus que vai vir naquele dia é esse pobre coitado que vai vir falar. É esse pobre coitado. Eles não têm ideia que Jesus vai vir sentado num animal de montaria, um cavalo branco. Você sabe o que isso quer dizer na época em que foi escrito isso? O homem de frente, com autoridade, vindo pra guerra. Jesus vem pra guerra com a espada desembaiada. Você sabe o que quer dizer? Que ele já tá pronto pra usá-la. A espada pro lado de fora. Você tá entendendo, irmão? Não é um coitado, Jesus não é um coitado, tá? Nós temos que respeitá-lo, ele é rei, o rei mais poderoso e mais temido que existe, rei dos reis. Agora fica vendo a resposta do Jesus, segundo o Ansel Scarcelli. Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Olha aqui, presta atenção, eu não tô exagerando, olha aqui, ó. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Meu Deus do céu. Ai. Eu sou Jesus. Ainda balança a cabeça assim, ó. Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Rapaz, hoje vai ser fogo essa análise aqui. Olha aí. Que fala comigo. Eu sou Jesus. Não, eu vou voltar e aumentar a tela pra vocês verem direito, tá? Eu vou aumentar pra vocês. Olha aí, ó. Quem é que fala comigo? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Porque aquele que persegue um dos pequeninos do Senhor é como se estivesse perseguindo o Senhor. Aqueles que se levantam contra um dos pequeninos do Senhor é como se estivesse levantando contra o Senhor. Por isso que nós temos que ter cuidado, irmãos. Você sabe que essa ideia do vamos ter cuidado é uma frase para se auto-blindar. Ele está tentando aqui se auto-blindar. Cuidado com quando vocês nos perseguem. Não, querido. Os pequeninos do Senhor que ali estão falando são pessoas que são obedientes à palavra de Deus. São pessoas que temem a Deus. São pessoas que não fazem gracinha com as escrituras. São pessoas que não ficam pagando aí nas tribunas de profeta ou de boca de Deus. Vocês não são pequeninos do Senhor. Vocês são raposas. Vocês são raposas que estão aí se infiltradas no meio das ovelhas e aos poucos vocês vão mordendo elas. Morde aqui com uma coleta de intenção, morde ali e vai dar um passeio nos Estados Unidos, aí morde mais um pouco aqui, aí tem um cartão comprar e morde ali, e vocês são raposas. Vocês não são os pequeninos do Senhor, tá? E por favor, cara, quando você for interpretar Jesus falando, põe uma voz de homem, põe uma voz de verdade aí. Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Pelo amor de Deus, cara. Isso é um absurdo. Agora a outra parte aqui, ó. É a parte onde eles se declaram os ungidos de Deus. Agora você vai ver aqui eles dizendo que eles são a boca de Deus na terra, gente. Olha só, vocês precisam de nós. Vocês precisam. Nós somos os ungidos do Senhor. Nós somos a resposta da boca. Nós somos a palavra de Deus. Ele só faltou falar isso. Nós somos a palavra de Deus. Fica vendo o exagero desse. Olha só.
e lá te será dito o que te convém fazer. Por que o Senhor falou isto aí, sendo que ele poderia falar para Saulo tudo o que era necessário? É porque o Senhor tem os seus servos, que ele colocou para falar aquilo que é necessário. E assim é até nos dias de hoje. O Senhor escolhe servos para ministrar as coisas sagradas. Não é porque a pessoa se apresenta para ser. Não é assim. Na obra de Deus não é assim. É chamado. Então aqueles que são chamados, como Saulo depois foi mudado o nome para Paulo, né? Como Paulo foi chamado, foi escolhido para ministrar. E aqueles que são chamados para ministrar, sobre eles tem a unção de Deus. E é por isso que nós temos que ter cuidado, porque tem alguns que não têm cuidado nem de falar sobre os servos de Deus. E nós temos que ter cuidado de não abrir a nossa boca contra os servos de Deus, porque sobre eles está a unção do Espírito Santo. E o povo se alimenta pela palavra que Deus coloca na boca dos servos. Se tem uma falha, tem um erro, não importa para nós. É o Senhor que cuida de tudo. É o Senhor que consegue. É o Senhor que cuida de tudo. Gente, esse homem acabou de falar que o povo é alimentado através da palavra da boca destes homens. Você sabe o que isso está querendo dizer? Que o povo é alimentado pelas profetadas e as invencionices da boca destes homens. Porque o que sai da boca desses homens? As profetadas. Ok? Se fosse uma igreja realmente compromissada com a palavra de Deus, se fosse uma igreja bíblica, ele ia falar: o povo de Deus é alimentado pela palavra de Deus, que é a Escritura. A Escritura. Não, o povo da CCB é alimentado pelas palavras que saem da boca deles. Para vocês verem agora por que é que a CCB tenta diminuir a todo custo a autoridade da Bíblia. Porque a Bíblia, ela é uma concorrente direta destes homens aqui, ó. Estes homens aqui, eles estão querendo se apoderar do título de inerrantes e infalíveis e guia do povo, né? Que é uma blasfêmia. O que esses homens estão falando aqui é uma blasfêmia contra a palavra de Deus. Eles estão blasfemando contra a palavra de Deus. Olha só o que ele falou. O Senhor poderia ter falado diretamente com Paulo. Ele está falando: Paulo, ó, o seguinte, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo outro. Mas não, Deus preferiu falar para ele ir procurar o servo, que o servo ia dizer para ele o que ele ia ter que falar. Você tá vendo a esperteza dessas raposas aqui? Entendeu? Ele pegou o texto ali e falou: pera aí, pera aí. Deus está falando para ele procurar o servo. Então quer dizer que, né, as pessoas têm que nos procurar. As pessoas não podem falar. Deus tem um propósito. Aquela pessoa a quem Deus direciona, Paulo, era uma pessoa instruída que tinha todas as informações para dar a Paulo acerca do caminho. Não tem nada a ver com Paulo, né? Aliás, que Paulo ficar dependente daquele homem. Como se Paulo tivesse que viver pro resto da vida dependendo de Ananias, né? Ele tem que ficar lá com Ananias. Eu não sei se você já leu o seu Gilson Scarcelli. Eu vou trazer uma passagem bíblica agora aqui que vai destruir esse seu argumento de que se Deus falou com um camarada para procurar o homem, então quer dizer que não precisa mais, né, das orientações das escrituras, porque agora você é dependente de um homem. Deus, quando fala com Josué, ele manda Josué pegar o livro na mão. Josué, você está vendo esse livro que você está na mão, hein? Ah, senhor, eu sei, eu tô. Joia, ó, eu tô falando com você aqui, certo? Mas é o seguinte, o livro contém toda a instrução que você precisa, tá? Tudo que meu servo Moisés escreveu nesse livro aí, eu quero que você leia, estude, examine e medite em tudo que está escrito. Não saia desse livro nem 1 milímetro para a esquerda, nem 1 milímetro para a direita, para que você possa se conduzir com prudência. Deus falando com Josué, mandando Josué procurar o livro e ler o livro, estudar o livro, né? E meditar no livro. E depois que você tiver meditado, Josué, nesse livro,
né? Você não aparta ele da tua boca, ou seja, você tem que pregar ele para o povo de Israel. Você tem que anunciar tudo que está nesse livro para o povo de Israel. Será que Deus mudou? Será que é outro Deus? Por um acaso Jesus Cristo apareceu para Paulo e falou para Paulo: Paulo, a partir de hoje você vai ficar grudado em Ananias, porque Ananias é boca de Deus e ele vai te falar tudo que você precisa saber pro resto da sua vida. Vocês estão vendo, gente, como esses camaradas manipulam as escrituras para poder fazer o povo ser cativo deles? Cativo, o que é? Preso. Ele quer te segurar ali como dependente da bibliomancia. O que é a palavra de Deus? Não é escritura. Palavra de Deus é o momento áureo da revelação, onde ele vai abrir e só ele tem a revelação. É ele quem vai dizer o que você precisa saber. É ele quem vai dizer o que você precisa ouvir. Logo, ele está amarrando a pessoa nele mesmo. Neles, no ministério da CCB, na tribuna da CCB. Vocês estão entendendo, gente? Isso não vem de Deus não, rapaz. Nunca que isso pode vir de Deus. Aí ele segue dizendo: e isso é a mesma coisa até os dias de hoje. Foi ele que falou, acabou de falar. E quando ele faz essa comparação, ele fala: olha, gente, é o seguinte, só que isso continua acontecendo até o dia de hoje. As pessoas são dependentes agora dos homens para poder receber a resposta de Deus, a revelação de Deus. O Senhor escolhe os seus servos para ministrar as coisas sagradas. Vocês estão entendendo que essa pregação, gente, presta atenção, essa pregação aponta para eles mesmos. Isso aí tem a ver com a glória deles. Isso aqui é diabólico. Porque se ele fosse realmente um pequenino do Senhor, que nem ele falou, porque o pequenino do Senhor são pessoas que são tementes a Deus. Se ele fosse um pequenino do Senhor, ele tinha aberto essa passagem aí e ele estaria falando só de Jesus e de Deus. Ele estaria levando o povo a se aproximar de Deus. Vocês estão entendendo, gente? Tem mais coisa. Vocês não têm ideia como o culto de hoje foi um absurdo. Vocês não têm noção. E depois vem o CCBano aqui dizer: a CCB tá mudando. Tá mudando uma pinóia que ela tá mudando. Essa igreja tá cada vez pior. Eu desafio um CCBano que fala que ela tá mudando a pegar aí pregações mais absurdas do que as que nós ouvimos nesses 3 últimos anos. Eu duvido vocês pegar. Por que não tem? Porque a CCB, ela tá com medo, ela tá apavorada. E agora eles estão atacando a Bíblia, eles estão atacando os estudos da Bíblia. A CCB nunca esteve numa situação que esteve hoje. Por isso esses camaradas perderam totalmente as estribeiras, perderam a linha. E eles estão atacando com força e com veemência tudo aquilo o que está colocando em risco a glória desses homens. E sabe o que é que está colocando em risco a glória desses homens? Bíblia Sagrada, estudo da palavra, Evangelho. O conhecimento do Evangelho está libertando este povo. Isso é tudo mentira. Você pega o culto online, estão tentando camuflar, não estão mudando nada, estão tentando esconder alguma coisa. Aí quando chega as pregações dos cultos locais por aí que o povo grava, é um absurdo pior que o outro. É uma lambança mais exagerada do que a outra. Aí ele segue aqui dizendo aqui, ó: temos que ter cuidado em abrir a nossa boca contra os servos de Deus. O que é o cuidado, gente? O cuidado dele é o seguinte: a gente não pode nunca falar nada nem criticar. Entendeu? Parece aquela autoridade católica, papal, não pode duvidar, não pode falar nada. Amigo, se vocês estão pregando, a Bíblia nos ensina em Coríntios: e profetizem 2 ou até 3, os outros julguem. E você está dizendo que não pode julgar. A palavra de Deus fala também em Coríntios que é lícito que haja heresia para que os sinceros se manifestem. E você está dizendo que nós não podemos nos manifestar, tem que ficar com a boca calada. A palavra de Deus também nos ensina em João que não é para nós julgar pela aparência, mas é para nós julgar, olha aqui, ó,
segundo a reta justiça. Mas você está dizendo que nós não pode julgar em tempo algum, que é tudo mentira. Jesus Cristo nunca disse para nós não julgar. Ele ensina como julgar, como deve ser feito o juízo, como que deve ser o julgo. Você acha que nós devemos sentar lá dentro, gente, e ficar ouvindo qualquer coisa e engolindo tudo que eles falam? Lógico que não. Vocês querem que as pessoas parem de criticar? Começam a pregar a verdade, começam a pregar o evangelho. Mas antes de pregar o evangelho, vocês têm que se arrepender, pedir perdão por povo, assumir os pecados que vocês cometeram nessa tribuna. Aí ele vem falar, olha só esse absurdo que ele acabou de dizer, presta atenção: o povo se alimenta da palavra do Senhor, colocada na boca dos seus servos. Mentira do diabo. Isso é mentira do diabo. Se a pessoa diz que ela é alimentada pela profetada e as pregações da CCB, essa pessoa é uma pessoa carnal que se alimenta de profecia e de falsas esperanças. Nós nos alimentamos da palavra das escrituras sagradas. Quanto mais o pregador fica dentro da linha das escrituras, mais genuína está sendo a pregação. Quanto mais ele acrescenta de si mesmo, menos genuína se torna a pregação. O que alimenta são as palavras de Jesus. É a palavra de Deus. E o que é alimento que a Bíblia fala? É aquilo que fortalece nossa fé, nosso ânimo. Alimento significa quando é aumentado em nós a afeição por Jesus. Então, para você alimentar uma alma, você tem que falar de Jesus para ela compreendendo a obra de Deus e pegando cada vez mais amor por Jesus Cristo. Fala para mim que amor que você consegue pegar Jesus ouvindo isso? Hein, irmão? O que é que você entende de evangelho ouvindo isso aqui? Isso aqui é uma pregação anticristã. Isso aqui não passa de uma pura, como é que eu posso dizer, encheção de linguiça para não pregar o evangelho. Ele falou agora: o povo se alimenta da palavra que o Senhor coloca na boca dos seus servos. Vocês estão entendendo, gente? Por que esses camaradas precisam dizer que palavra de Deus é o que sai da tribuna? Porque eles se colocaram no lugar da palavra. A CCB colocou os anciãos no lugar da palavra de Deus. Isso é uma aberração teológica. Isso é uma heresia enorme. Estes homens serão cobrados um por um. Esses homens não vão passar impune. Não vão passar impune porque vocês estão roubando o lugar de Jesus no evangelho. Vocês estão tomando a autoridade das escrituras. O Ragnar está doando aqui ao canal e também deixa o seu comentário, agradeço a doação. Ele diz, abre aspas, cuidado para que ninguém os escravize em filosofias vãs e enganosas que se baseiam nas tradições humanas. Exatamente, CCB, tradições humanas que é Marcos dos antigos. Não, irmão, o camarada está ensinando uma baita de uma heresia, aí vai alguém falar para ele parar ou para ele mudar. Não, irmão, é os Marcos dos antigos. Tá aqui, ó, tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Isso é sério, viu, irmão? Tá? Isso aqui é sério, rapaz. Mas obrigado a cooperação, Ragnar, viu, irmão? Muito mesmo, certo? E aí ele complementa dizendo, porque eu anotei aqui, ó, se tem uma falha, um erro, não importa, é o Senhor que cuida, de tudo nessa obra. É o Senhor que cuida de tudo nessa obra. Você está prestando atenção? O que ele está querendo dizer? Cale sua boca. Essa obra aqui, ó. Essa obra aqui, as construções que está acontecendo, aquela lambança nos Estados Unidos, aquele povo abandonado na Síria, tudo isso aqui ele está falando que é obra de Deus. Na verdade, então, é Deus que é responsável por tudo isso que está acontecendo. Ele está dizendo que isso aqui é obra de Deus. Irmão, não põe sua mão na obra de Deus. Fique em paz, olha aqui, ó. É o Senhor que conserta. É o Senhor que muda o que precisa ser mudado. Mentiroso.
Isso é mentira. Deus não está nem um pingo preocupado com isso aqui. Aliás, vocês não sabem nem o significado da frase obra de Deus. Obra de Deus. Uma obra de resgate. Uma obra de... Irmão, sabe quando os agentes da polícia estão planejando alguma coisa para resgatar alguém? Alguém que está no cativeiro ou em algum lugar. Aí eles planejam, aí vão lá e conseguem chegar e salvar a pessoa e tirar. Isso é uma obra de resgate. É exatamente isso que Deus fez. A obra de Deus é o plano que Deus traçou para nos salvar. E depois ele manda o Filho vir executar esta obra. Isso aí é a obra de Deus. Esses homens roubam até isso de Jesus e de Deus. Exato. O irmão está trazendo ali, ó, João capítulo 6, se não me falha a memória, versículo 29, 28 e 29. Senhor, qual é a obra de Deus para que nós a façamos? O CCBano ele foi já perguntar para o Senhor, né? Ele já estava com a colher na mão, né? A enxada na outra, e estava com a turma toda lá indo já para a construção. Aí resolveu parar e falar com aquele ceitário que estava de barba e pregando na praça e curando as pessoas. É você que é o Jesus que nós ouvimos falar por aí? Sei. Você saúda com a paz do Senhor, né? Não é paz de Deus não, né? Não, tá. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Fala pra nós qual que é a obra que a gente deve ir. Qual que é a obra? Eu já tô aqui com a colher de pedreiro na mão. O meu companheiro já tá aqui também com a enxada no braço. A gente tá indo pra obra. Qual que é a obra? Aí Jesus ele vai olhar. Fala assim, esses aqui que é os CCBanos que vocês me falaram, os tapados? Eu vou te ensinar os CCBanos tapados, né? Pela última vez. Obra de Deus é aquilo que só Deus pode fazer. Por isso que leva o nome obra de Deus. E eu vou te dizer qual é essa obra que só Deus faz. É a obra de redenção, é a obra de salvação. Obra de Deus. Inclusive, Salomão disse que a obra de Deus não pode ser esquadrinhada. Ela não pode ser ela não pode ser examinada, porque a obra de Deus é muito grande e terrível. Você está entendendo? Tapado do CCBano. Aí o CCBano vai olhar para esse e vai ver, esse cara é um ceitário. Deus vai te chamar na graça ainda, Jesus, viu? Fica aí na praça aí, você vai ver. Deus vai te chamar na graça. E é melhor você parar de falar dos ungidos, porque senão Deus vai pesar a mão em você. Aí Jesus já vai gritar para ele: vai, filho do inferno, fique sabendo que é onde vocês vão e vocês evangelizam as pessoas, peça sua seita, vocês transformam essa pessoa em 2 vezes mais filho do inferno, né? Aí vai você recebendo, com a enxada nas costas, todo feliz para a obra de Deus. Não sabe nem que acabou de passar pelo Rei da Glória. É desse jeito que acontece. Nós estamos aqui pregando a palavra, anunciando o evangelho, mostrando dentro da Bíblia a verdade da palavra de Deus. O CCBano passa no canal aqui com a colher na mão e a enxada nas costas. Chega aqui, roga praga, xinga, fala até palavrão e depois ele segue, né, para fazer a obra de Deus, porque estes homens aqui enfiou na cabeça do CCBano que fazer a obra de Deus é sentar tijolo, virar massa, é jogar pedra, areia e cimento dentro da bitoneira. Obra de Deus é eles pintar essas paredes enormes aqui, sem evangelizar ninguém. Pergunta pro CCBano, dá pra contar no dedo quantos CCBano já evangelizou alguém na vida falando de Jesus, falando de graça, salvação? Dá pra contar no dedo, porque estes homens aqui estão com todo o processo de salvação contaminado, né? Vamos ouvir aqui, ó. Tem mais aqui, tá, gente? Vamos soltar aqui para nós poder ouvir. Tem mais coisa absurda. Fica vendo aqui, ó. O próximo aqui. É o Senhor que muda o que precisa ser mudado, mas nós devemos ter em consideração aqueles que o Senhor coloca para ministrar as coisas sagradas. Nós temos que ter em consideração, ou seja, gente, eu nunca faltei com respeito com esses homens. Consideração como seres humanos, idosos, aqui tem. O que a gente não vai é passar pano para raposas, falso profeta. Isso a gente não vai fazer nunca, ok? Agora fica vendo a parte que ele chama CCB de bendita graça. Olha aqui, ó. Por isso, irmãos, que aqueles que o Senhor chama para esta bendita graça, não recua, não volta, avança. E se tem alguém aqui que está querendo voltar,
ou até parar, esta palavra te dá uma condição de você avançar. Avancemos. Eita bendita graça. Se tem alguém que tá aqui dentro querendo sair, olha lá, hein? Não para não, viu? Vamos avançar. Você tá vendo aí? Deus, estes homens estão lutando contra o Espírito Santo, gente. Porque é o Espírito Santo quem me tirou de lá. É o Espírito Santo que tirou cada um de vocês de lá. Que eu poderia ler o nome de vocês aqui, ó. O Ronaldo Ortiz, o Josué Duque, a Manuela, né? Todos esses que estão aparecendo aqui, ó. Você acha que foi os homens que tirou vocês de lá? Ou que tirou eu? Gente, isso aqui, ó, ninguém sai daqui. Ninguém consegue sair daqui, não. Pode ter certeza. Só sai daqui quem Deus tira. O poder que atua aqui dentro é tão forte e poderoso que ninguém sai. Mas estes homens estão lutando contra o Espírito Santo. Essas pregações aqui, o Espírito tá lá trabalhando, acordando as pessoas e eles estão forçando para que elas voltem pro sono profundo. Deus está tentando acordar e eles voltam. É uma briga, é uma guerra espiritual para tentar, né, segurar as pessoas dentro da seita da congregação. Isso é sério, rapaz. Isso é sério. Você viu aqui? Graça bendita. É a CCB. E a pessoa tem que ficar ali dentro. Vou voltar mais um pouquinho para você ver aqui, ó. Essa é a bendita graça. CCB, olha aí. Chama para esta bendita graça, não recua, não volta, avança. E se tem alguém aqui que está querendo voltar, ou até parar, esta palavra te dá uma condição de você avançar. Avancemos. Agora, irmão, é a parte aqui que ele vai chamar, ele vai falar para as pessoas olharem as maravilhas dessa obra. Ou seja, tá tudo um fuá. Não tem evangelho. O garçom acabou de colocar um troço no seu prato. Você olhou aqui e falou: não dá pra comer, isso vai me matar. E o garçom, aqui ó, o garçom, ele vai falar pra você: querido, olha as coisas boas. Não foi, mas rapaz, você acabou de colocar bosta no meu prato pra comer. Isso é ruim. Isso não é comida de verdade. Aí ele fala: fique em paz, filho, olha as coisas boas, olha que lustre que tem ali. Olha que janela maravilhosa, olha esse ar-condicionado, você tá vendo? Olha aquele órgão, olha esse grupo que tá aqui dentro, tá todo mundo comendo também. Tá todo mundo doente, vão tudo morrer, né? Mas não olha pra essas coisas. Olha pras coisas boas, olha as maravilhas. Que maravilha que tem num lugar que não tem Cristo, irmão. Que maravilha, o que você tem pra olhar? Fala pra mim, quando você tá no ônibus indo pra direção errada, o destino é importante. O destino precisa ser alcançado porque ele vai definir sua vida. Você acha que as pessoas vão ficar tranquilona lá no ônibus e falar assim: eu vou ficar olhando a paisagem. Eu vou ficar... irmão, esquenta a cabeça não. Olha que ônibus maravilhoso, olha aqui, ó. Olha esse banco aqui macio, tá vendo? Ó, tem ar-condicionado, tem bastante espaço. É essa a ideia desse camarada. Isso aqui é um argumento estúpido. Estúpido. Vamos ouvir, presta atenção. Nós às vezes tem algumas coisas que está atrapalhando a visão de alguém. Você não está enxergando conforme precisa enxergar. Na obra de Deus nós não temos que enxergar as coisas pelos olhos da carne, mas pelos olhos do Espírito. E muitos pelos olhos do Espírito não estão enxergando, não está vendo as maravilhas da obra de Deus, só vê defeito. Vê defeito neste, vê defeito naquele, defeito numa coisa, defeito em outra, só vê defeito. E não vê as maravilhas, não vê as obras, não vê o prosperar da obra, não vê o manifestar do Senhor, não enxerga os dons de Deus, as maravilhas e obras que o Senhor opera. Pois o Senhor chamou um povo que serve a Ele nesta terra, um povo abençoado. Sobre este povo tem a unção do Espírito Santo, sobre este povo tem as bênçãos de Deus, há maravilhas, há obras, e tem muitos que não enxergam. Irmão, isso aqui é tudo mentira. Sabe aquele vendedor quando tá falando coisas que não existe, que é no caso enganoso? Quando ele tá falando que esse povo tem as bênçãos, que esse povo é abençoado, que tem os dons, isso é tudo conversa furada.
Porque se você for ver na realidade, você não vai enxergar essas bênçãos na vida dessas pessoas. São pessoas depressivas, são pessoas subjugadas, são pessoas presas dentro dessa seita, né? São pessoas que não têm dom nenhum, eles só falam língua, eles só ficam se amontoando em língua. Você não vê ninguém curar ninguém, você não vê ninguém manifestar dom de interpretação de língua. Passou aí a peste enorme aí, você não viu nenhum ancião orar em cima de ninguém, com mão sobre ninguém e curar ninguém. Agora, falar língua, que é só abrir a boca e bater a língua nos dentes, eles falam que é dom de Deus. Eu creio nos dons. Você crê? Quantos dons você tem? Ah, eu só falo em língua. Fica fácil você falar que você crê no dom de Deus e não manifesta dom nenhum. Dom nenhum, porque eu nem acredito que esses monte de ladainha que vocês falam seja língua. Seja língua. Agora eles não podem fazer ninguém andar porque não dá pra enganar. Agora falar língua, eles conseguem enganar. É só falar aqui, ó, Calamaná, Xalamanaia, né? O Luria canta. Não é Deus que tá falando, irmão. É eu que tô falando. Eles fazem a mesma coisa. Agora coloca a mão no enfermo e cura ele, que nem Jesus falou. Eles pegam o texto bíblico que tá falando assim: ah lá, eu creio no dom. Jesus acabou de falar aqui, ó, e aqueles que creem em mim pegarão em serpente, mas não morrerão, né? Colocarão suas mãos sobre os enfermos e os curarão. Falarão língua. Eles pulam os outros e fica só na língua. Pula aí a serpente, pula aí o colocar a mão para curar. Vamos ficar só na língua, porque a língua tá facinho. Só nós falar qualquer coisa que dá na telha, a gente fala que tem os dons de Deus. Você percebeu, irmão? Tá facinho falar, nós cremos nos dons. Ah, é, meu querido? Então, vamos lá no hospital. Vamos lá em Barretos, lá onde vocês têm uma casa de apoio. Vamos lá botar a mão nas pessoas para fazer elas ficar curadas? Vocês não são um homem ungido, que nem vocês acabaram de falar aí? Ungido significa eles têm sobre si ali o poder de Deus. Está em cima dele. Vocês não estão ungidos? Cadê? Mostra o dom para nós ver. Vamos lá, aí eu vou respeitar vocês. Respeitar sim, porque eu já respeito. Eu vou falar, eu vou parar de criticar vocês. Eu vou parar de criticar, né? Cadê que vocês fazem? Não faz nada. Isso não passa de ladainha, né? Vamos voltar para análise aqui que eu vou pegar passo a passo, palavra a palavra, né? Você está enxergando conforme precisa enxergar. Irmão, você não está enxergando conforme precisa enxergar. O que é? É que você tem que ficar olhando, irmão, só as coisas boas. Que coisa boa? Coisa boa é aquilo que ele fala. Eles não vê nada lá de bom. O que eles vê de concreto de bom? Olha só o que eles vê de concreto de bom. Eles vê um papelzinho que é coleta de intenção, que ele vai ter que dar dinheiro. Ele tá vendo construção e ele tem que dar dinheiro e ainda tem que trabalhar de graça, tá? Ele tá vendo o ancião viajando para os Estados Unidos, para lá e para cá. Ele tá vendo o mesmo ancião que chega aqui e vai para Itália. Ele tá vendo, né, em prints que roda pela internet aí, cartão corporativo do ancião. Que obra maravilhosa que vocês estão vendo. Bom, eu concordo, né, que para quem não tem formação, não tem uma faculdade, não tem nada, e hoje viaja de avião para lá e para cá, e tem cartão corporativo, né, com valor absurdos, alto, né, que viaja de carro para cá, levado para cá, isso aí é uma maravilha mesmo na vida dessas pessoas. Isso é maravilha, né? Agora, e na sua vida, ser CBN explorador? Vocês acham bonito, né? Você entra na sua casa, vai sentar para defecar, senta naquele negócio, né? Aquele assentadorzinho lá de plástico, furado, chega até tá quebrado, porque as condições são poucas, ok? Aí você vai na igreja, tem mármore, não, é granito dividindo os mictórios. Ai, que lindo! Granito. Você vai entrar na sua casa, você tem que bater o ombro no portão para poder entrar. Aí solta lá a corrente, amarra o portãozão, segura ele lá e vai e você vai deitar esperando acordar rico, que nem falou. Aí quando você chega na igreja, você nem se aproxima da porta, ela abre sozinha, parecendo um shopping. Ai, que lindo. As maravilhas que o CCBN assiste. Ele fica vendo um sistema cada vez mais gordo, cada vez mais rico. Sabe, toda essa tecnologia
é do templo da CCB, sabe? Essas paredes maravilhosas, as tintas que eles colocam nos muros, nas paredes, é tinta de primeira qualidade, né? Um galão lá é R$500, é aquelas, é coral, aquelas tinta caríssima. Em sentido figurado, isso demonstra um camarada de terno gordo, e o magrelinho dando comida pro cara gordo, e acha que tá servindo a Deus, e aquele cara gordão, barrigudão, né? É a mesma coisa, a CCB rica, né? Aquelas portas que abrem sozinha, e o telhado tá forrado com aquelas placas, né, de luz solar, e aquela chiqueza, e aquela coisa bonita pra você entrar lá dentro, enquanto você, meu colega, tem que, às vezes nem portão tem direito na sua casa, a sua janela tá amarrada com cordinha pra não abrir. É lamentável. O verdadeiro templo de Deus é desprezado, que somos nós, o ser humano. Esse é o templo de Deus, o templo de Deus. E o templo dos homens, obra de arquitetos, engenheiros e advogados, esses estão filé. Não tem nenhum trincado nas paredes, não tem janela quebrada, as máquinas lá dentro funcionando a 1000 por hora. Ai, que lindo, essa é a obra de Deus, irmão, né? Aí fica vendo aqui, a obra de Deus não podemos enxergar pelos olhos da carne, mas pelos olhos do Espírito. Olha o que esse senhor tá falando pro CCBano, irmão, aqui você não pode olhar pelos olhos da carne, você tem que olhar pelos olhos do Espírito. O que isso significa? É você ver as coisas erradas e fingir que você não tá vendo. Essa pregação aqui, ó, tá transformando o CCBano em uma pessoa ingênua e tapada. Ele tá vendo, porque todo mundo vê, mas ele finge que não tá vendo. É isso, é o crente ingênuo, que olha, mas finge que não tá vendo, né? Olhos da carne significa ver as coisas erradas. Olhos do Espírito é quando você vê e finge que não viu. Entendeu, CCBano? É isso que é ser espiritual. É quando você vê, mas você finge que não viu, tá bom? Você não pode falar nada, você não pode ir lá, né, incomodar os santos ungidos de Deus. Deixa eles fazer o que quiser, tá? É aquelas crianças mimadas que não pode ser chamada a atenção. É os anciãos da CCB, ok? Se alguém mexer com eles ou fazer uma pergunta ou bíblica, ou se fizer uma pergunta de cunho financeiro, aí lascou de vez, aí eles vão ficar bravos mesmo. Eles vão ficar bravos, irmão. Aí já vem aquele testemunho, mas a Receita Federal vem aqui pra tomar cafezinho, porque aqui é tudo em ordem. E aí ele segue dizendo aqui, ó: irmão, não está vendo as maravilhas? Só vê defeito neste, naquele, não vê as maravilhas, não vê as obras, não vê o prosperar da obra de Deus. Você tá vendo aqui, irmão? Qual que é o prosperar da obra de Deus? É construção de mais igreja. Esse é o prosperar da obra que ele tá falando. Você não tá vendo o prosperar da obra? Aí o coitadinho magrelo, raquítico, rapaz, que além de dar dinheiro, ainda trabalha de graça. Ele fala, é verdade, não consegue nem respirar mais. Estão sugando ele todinho, já tá anêmico. O Braz tá tomando o sangue dele todinho. Ele fala, é verdade, irmão. A obra tá prosperando, né? Tá, rapaz, tá. Agora eles acabaram de construir um templo de 30 milhões. Né? Você viu lá que prosperar ele? É verdade. O que é? Tô morrendo, tô anêmico, tô me engolindo tudo. É, mas fique em paz, tá? O importante é que a obra tá crescendo, viu, irmão? Tá bom? Continua aí, vai doando, né? Vai colocando o seu nome na coleta de intenção, porque Deus tá se agradando de você, tá? Deus tá se agradando de você, ok? É mais ou menos isso. Olha aqui, né? Não vê as maravilhas, né? Não vê o prosperar da obra, não vê o manifestar do Senhor, não vê os dons de Deus. É verdade, eu não tô vendo os dons de Deus, não. Até hoje eu pergunto para qualquer um que tá assistindo agora esse vídeo, essa live aqui hoje, e o vídeo, seja lá quando for que você esteja assistindo, qual é o dom que você viu se manifestando nesse culto online aqui, ou em qualquer culto que você foi, que não fosse só dom de língua, o suposto dom de língua? Fala pra mim.
Será que Jesus Cristo, quando eles puxam lá a fala de Jesus, né? Jesus errou? Você sabe, irmão, que aquela passagem está feita uma péssima interpretação bíblica, e eu vou falar para vocês. Quando Jesus Cristo está falando para aquelas pessoas, ele está falando para as pessoas que sairão em missão. São as pessoas que vão levar o evangelho, são missionários. Ele está falando, você vai, né? Eu estou te enviando, né? E eu estou te enviando a lugares desconhecidos e a lugares que às vezes as pessoas vão te rejeitar. As promessas que foram feitas foi para o missionário, o homem e a mulher que leva a palavra de Deus. Aonde você for, né? A cobra que te picar não vai te fazer mal, né? Você vai colocar a mão sobre os enfermos, eles serão curados. E vocês vão falar em novas línguas. É para o missionário. Mas esses camaradas ficam presos dentro de um templo, né? Prende o povo aqui e diz que estão cheios dos dons. Uma igreja que não evangeliza ninguém, que não manda missionário para canto nenhum, não coopera com nada. Sequer a sociedade brasileira se favorece de nenhum trabalho social que a CCB faz, porque ela não faz trabalho nenhum, mas eles dizem que estão cheios dos dons. Vocês estão cheios de papagaiada, de invenção, né? Vocês estão cheios de muito blá blá blá, enrolação. Vocês não passam de raposa. É isso que vocês são. Raposas que ficam sugando e se alimentando das suas vítimas, né? A raposa, pelo menos, gente, ela vai lá e come lá o bichinho. Eles não. Essas raposas carregam a vítima e fica vivendo do sangue. Aí fica o CCB preso nessa seita. Ele pega inimizade com a família toda dele. Ele não vai nos casamentos dos parentes. Ele não frequenta mais uma festa com os irmãos, aliás, com os parentes, porque ele tá sempre dentro da igreja, sábado, domingo, né? Ele não tem uma televisão dentro de casa. Os filhos crescem tudo atrapalhado, porque cresce com problema psicológico. Os moleques não tem nada para se distrair, não tem uma televisão para assistir, não pode pôr uma bermuda, são perseguidos, são obrigados a ficar nas reuniões que tem em casa. Eles são obrigados a orar e a fazer não sei o que lá mais. Aí quando cresce, né, despiroqueta tudo, espana a parafuseta, e aí vai falar que é o adversário que tá fazendo isso na vida deles, né? Ou seja, é só sofrimento. Essa enganação só te carrega por sofrimento. E me perdoa do que eu vou falar, irmão CCB. Não adianta você falar assim, tá tudo errado, irmão, mas eu tô aqui servindo a Deus. Não, você não tá servindo a Deus. E se você morrer dentro desse buraco, você vai ser lançado no inferno. Mas eu sou sincero. Não interessa, a sua sinceridade não te dá salvação. Se a sinceridade garantisse salvação para alguém, Jesus não precisava morrer. Tem muita gente sincera agora fazendo coisa errada. Tem gente sincera agora, nesse momento, colocando uma bomba no seu corpo para se explodir. A sinceridade é enganosa. A sinceridade é cega. A sinceridade é um sentimento guiado pelas suas emoções, que muitas das vezes está errada. Você está errado. Você está no lugar errado. Vamos ouvir aqui, ó. Mas nesta manhã o Senhor vai desvendar os teus olhos, para que você enxergue as maravilhas da obra de Deus. Vai desvendar os seus olhos para que você enxergue as maravilhas das obras de Deus. As maravilhas das obras de Deus é exatamente o quê? Eu pergunto pro CCBano que entrou aqui. Qual é as maravilhas da obra de Deus? Fala pra mim, CCBano. Fala pra mim uma maravilha da obra de Deus no meio da CCB, ou nesse culto online, ou em qualquer outro culto online. Tô perguntando pra vocês. Aqui tem uns CCBanos aqui, ó. Por que não me responde? Eu peço ajuda pra vocês, porque pode ser que eu esteja cego. Ou será que eu que estou enxergando e vocês não tá? Gente, isso aqui não tem maravilha alguma de obra de Deus. Isso é discurso falso. Essas palavras que eles usam, maravilhas da obra de Deus, vocês estão cheios do dom, essa igreja é abençoada, né? Deus está abençoando. Isso é tudo retórica falsa e enganosa.
É a mesma coisa que o diabo tá carregando todo mundo pro inferno. Aí alguém levanta e fala: gente, será que nós estamos no caminho certo? Aí o diabo vem e fala: não, fique em paz, viu? Vocês estão sendo abençoados, tá tudo certo, vocês estão cheios do dom, viu? Fica tranquilo, tá? Pode voltar a dormir, tá? Eu tô aqui, ó, tá? Vocês estão cheios do dom, vocês são abençoados. Entendeu? Eu assisti um filme meio desenho, né? A Morte não sei o que lá. É uma série muito da hora da Netflix. O camarada, ele se perde num... É uma série que passa lá nas estrelas lá. A nave dele se perde a tal forma, tão longe, que ele não consegue mais voltar. E aí, ele tá dormindo, mas morto. E lá tem um espírito da morte, não sei, que coloca ele num transe e manda ele para um lugar bom, para poder amenizar a dor dele. Quando ele acorda, ele vê que na verdade ele é um cara magro, morto, tudo fedendo em volta dele. Quando ele acorda do transe, quando ele entra no transe, ele volta a sonhar e achar que o mesmo cenário onde ele tá é tudo lindo, maravilhoso. É igualzinho o CCBano. Ele não tem noção do buraco escabroso e diabólico aonde ele tá. Ele não tem a mínima ideia. O CCBano entra lá e fica olhando lá dentro, toda aquela coisa, e dá glória e fica feliz. E ele não tem ideia, se Deus abrir os olhos dele, se o Senhor abrisse os seus olhos espirituais, você ia ver um demônio pregando aqui agora. Você ia ver um demônio disfarçado de servo de Deus. Você ia ver um demônio, você ia enxergar as pregações desses homens te carregando para longe de Deus. É exatamente isso o que eu estou te falando. Gente, o esforço que a gente faz aqui é pelo Espírito Santo de Deus, para trazer todo esse conhecimento, para a gente conseguir mostrar para os homens toda essa enganação. Toda. Vamos ver aqui o restante, tá? O próximo que ele vai falar aqui agora, que eu já anotei aqui, ó. Temos que enxergar as coisas boas da obra. Fica é fácil de enxergar os defeitos, enxergar as coisas que não são boas. Até nós temos... Olha aí, fica vendo, tem mais. Um assunto que de vez em quando nós falamos. Quando um pedreiro está trabalhando numa construção... Olha o absurdo que eles vão falar. Quando eles tentam criar uma parábola, a parábola que ele vai fazer é a seguinte. É a do pedreiro que estica a linha e ele vai montando os tijolos. Desse lado tá alinhado, do outro lado tá torto. Aí o que ele fala? Olha pro lado bom, irmão. Ele tá confessando que as coisas estão tortas na CCB, que as pessoas estão começando a ver agora e enxergar. Mas irmão, olha pro lado bom. Olha o absurdo. Gente, o negócio é tão horrível que chega a fazer graça. Fica vendo a pregação dele, presta atenção. Tem diversos pedreiros que estão ouvindo nós aqui, né? Ele está trabalhando numa construção para levantar uma parede, estica uma linha bem esticada. E ele vai subindo a parede, chega o momento que precisa de andaime e ele vai trabalhando. Do lado que ele trabalha, o tijolo ou o bloco vai ficando tudo na linha, tudo arrumadinho. Gente, olha aquela alma. Você sabe que não é Deus coisa nenhuma, porque o Espírito Santo não vai corroborar com essa enganação aqui. Você sabe, né, irmão? O Espírito Santo não é tapado de falar: eu vou tomar essa mulher em língua para ela, validar essa pregação enganosa que tá aí na frente. Então, essa linguagem toda, é por isso que a gente fala que esse monte de linguagem toda aí é falsa, tá? Isso não passa de falsa. Segue aí, ouça. Do outro lado, fica algumas rebarbas, fica algumas diferenças, porque ele está trabalhando do lado da linha. E do outro lado ainda, vai chegar o momento de fazer o acabamento. E quando chegar alguém para visitar a construção, seja o dono da construção, ou alguém que vai ali para visitar, o engenheiro, o mestre de obra, o pedreiro vai mostrar de que lado? Do lado da linha, porque do lado da linha está tudo bem arrumadinho. Do outro lado ainda não.
Irmãos, é assim, nós temos que enxergar a obra de Deus do lado da linha. Brincadeira. Irmão, por favor, vamos só olhar as coisas boas. Esqueça. É por isso que eles estão bravos com o crítico. O crítico fala pro povo: dá uma olhada do outro lado da linha. Ele manda enxergar do lado bom, e eu tô do outro lado da parede falando: gente, eu tô vendo aqui, isso vai cair, esse barraco vai cair em cima de vocês, vai todo mundo morrer. Vem pra cá. Então eles estão bravos com o crítico porque o crítico tá do outro lado do outro lado da linha. É o Josafá chegando lá com capacete de construção. O vizinho, sabe o vizinho? É, compadre, tá tudo certinho aí? Tá. Mas se você vir do lado de cá, o negócio tá feio, hein? Rapaz, que serviço porco é esse? Eles tão bravos. Aí o CCB tá vindo olhar. O CCB tá vindo: rapaz, mas não é que esse negócio tá tudo torto e vai cair, vai morrer todo mundo aí? Eu falei: tô falando pra vocês, o negócio tá crescendo tão torto, que já, a parede já tá virando um puxadinho. A parede já tá fazendo sombra, porque o troço tá ficando tão torto, que já tá virando, parece que tá virando uma onda. Vai cair em cima de todo mundo, vocês vão morrer. Vocês vão morrer. E qual que é esse dia que vai cair, irmão? É o dia que Deus levar eles embora. Deus vai olhar e falar assim: ó, você ficou do lado, você ficou debaixo, vai morrer. Mas Senhor, como assim? Por que não me avisaram? Como não avisei? Você não viu lá, o Josafá tava lá avisando, você tava lá na live dele. Inclusive eu tô vendo aqui no registro aqui, ó. Você falou que ele não valia nada, que ele só tava lá por dinheiro. Ele tava lá, eu coloquei ele lá. Você queria que eu fosse lá fazer live? Deus falando pra ele: você queria que eu fosse lá? É lógico que não. O que eu faço? Eu coloco aqueles que me servem lá pra fazer. Eu tô colocando os que me servem lá. É ele que tá lá. Então isso aqui, gente, olha só o absurdo. O camarada criar uma parábola pra poder dizer pras pessoas. Ele tá assumindo que tem coisas erradas lá dentro, tá falando assim. E o que é errado lá, gente? Não é erro humano, é a própria instituição que tá errada. É a instituição, é os ensinos dela, tá? É ela não promover estudo bíblico algum. É os ancião presidente perseguir os críticos, ficar usando tribuna para ficar dando indireta. É ficar perseguindo as pessoas que estão tentando estudar ou fazer algum conhecimento. Eles estão criando uma separação, né? Dizendo que o CCB é santinho, né? E o que estuda a Bíblia é demôniozinho. Olha aí, ó. Vamos ouvir, segue aí. Do outro lado vai chegar o momento que o Senhor vai fazer o acabamento necessário. Então é por isso que o Senhor nos traz aqui nesta manhã esta palavra. Se tem alguém que não está enxergando as maravilhas, o Senhor vai abrir os teus olhos. E nós vamos enxergar coisas boas, obras maravilhosas, obras de conversões, obras manifestadas pelos dons de Deus. Obras maravilhosas. Construção. O Marsola na Itália falou: Deus tem feito muitas obras no Brasil, coletas gordas e muitas construções. Aí ele vai falar: conversões. Conversão, como que pode ter conversão a Cristo se vocês não pregam Cristo? É impossível. É impossível você conquistar uma pessoa se você não falar de Jesus para ela. As conversões que tem na CCB, essas pessoas que se batizam na CCB, elas estão sendo convencidas pela seita CCB a participar da CCB. E aí ele fala obras e dons. Que dom é esse que vocês têm aí? Que a gente só vê um dom na CCB, o único dom, que é dom de língua. Cadê os dons que vocês têm? Cadê os dons que vocês manifestam aí? Vocês falam que tem dom, que vocês acreditam num dom, mas não manifesta dom algum. Por que vocês não colocam o irmão para atender o culto? Ó, aquele irmão tá falando de língua ali, ó. Deus tá mandando um recado e eu tô interpretando. É isso, é isso, é isso, é isso e aquilo. Ah, irmão, chegou aqui, ó, uma lista aqui de enfermo aqui, mas Deus está me mandando agora aqui, ó. Irmão, sobe aqui para atender o culto. Eu vou lá nesse hospital agora, que Deus vai curar aquelas pessoas. Cadê os dons de cura? Cadê os missionários que estão aí lá na Amazônia ou em qualquer outro lugar evangelizando e o escorpião picando, cobra picando ele e ele voltando para contar a obra? Cadê? Não tem, né? Agora ficar sentado nesses bancos falando esse monte de tralalala, ia, vocês vão falar que tá cheio dos dons.
Eles estão cheios dos dons, só manifesta um, e um dom completamente duvidoso. Duvidoso, porque a Bíblia fala de línguas, de outros povos e outras nações. Não é salalalaia que eles falam aí. Isso não é bíblico. Resumo. CCB é uma fraude como igreja cristã. É uma fraude. E as pessoas que ficarem aí dentro, elas estão fadadas a ser lançadas no lago de fogo. As pessoas que estão dentro da congregação cristã no Brasil é a mesma coisa que as pessoas que estão no mundão e não conhecem Deus. É a mesma coisa. Porque para Deus só existe diferença sobre quem está no mundo e quem está em Deus é aqueles que estão com Cristo. As pessoas que estão dentro dessa seita não estão com Cristo. Por isso, elas permanecem no mundo, permanecem no pecado e pior, elas acham que estão salvas. Ou seja, é o doente que acha que foi curado e para de tomar remédio. Ou seja, ele acha que está curado, mas na verdade ele está cada vez pior, cada vez mais doente, até a hora que ele bate as botas de uma vez. É o que vai acontecer com a congregação cristã no Brasil. Eu desafio o CCBano a entrar aqui e dizer que as coisas que eu tô falando aqui tá errada ou tá fora da palavra de Deus. Eu vou colocar o link aí agora para dar espaço para um CCBano entrar e poder defender a congregação cristã no Brasil e fazer sua parte, porque esse canal aqui dá espaço. Quer ver, ó? Link para entrar. Só não tem coragem de entrar, né? Fica aí, às vezes me xinga, né? Me ofende. Eu não tô xingando o ancião, não tô xingando a CCB, não tô ofendendo, por mais que possa parecer um pouco ríspido, mas eu estou dentro da lei, eu estou de acordo com a lei, não é ilegal e nem imoral o que eu tô fazendo. Por isso, eu peço de vocês que vocês dêem a mim o mesmo tratamento que eu dou a vocês, que é o correto, certo? Tá aí o link, acabei de colocar ele aí, tô fixando ele aí em cima na barra, certo? E eu tô dando a oportunidade pro irmão entrar aqui e falar: Josafá, você tá errado o que você falou. Essa parte aí ele não quis dizer isso, ele quis dizer assim: entra aqui, irmão. Vem defender a congregação cristã no Brasil, ok? Entra aqui e mostra que eu estou... E se eu estiver errado, não tem... Eu me reconcilio, peço perdão, peço desculpa, porque eu não tenho compromisso com a falsa mensagem. Se mostrar que a minha mensagem, que o que eu estou falando é falso, é errado, eu reconcilio, porque não importa a minha honra. Eu não estou compromissado com a minha honra, mas com a verdade e com o evangelho da palavra de Deus. Eles não entram, Marinete. Eles não vão entrar, mas eu gostaria, né?